Pessoal, novamente estamos aqui no nosso bate-papo, podcast Foco no Alvo. Convidado hoje é o nosso amigo Tiago. Tiago tem um projeto de capoeira aqui no bairro. Já lembrando que a gente mora aqui no Eusébio, né, no bairro chamado Jabuti. E o Tiago, ele é contramestre, né? Contramestre de capoeira. Então, como vocês já viram, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse esporte, né, que é a capoeira. Eu, particularmente, não conheço muita coisa, né? E assim como você que está em casa, juntamente comigo, a gente vai conhecer aí um pouco desse esporte, que particularmente é um esporte muito atrativo, né, onde não só crianças, adolescentes, mas muitos adultos praticam, tá certo? Vou passar aqui a palavra, né, para o nosso amigo Tiago, contramestre Popeye, não é isso, Tiago? Isso. A nossa história aqui no Jabuti começa em 2001 para 2002. Eu ainda pequeno, o único esporte que eu fiz foi capoeira. Aí foi logo quando foi construído o polo do Jabuti. Aí a prefeitura do Eusébio trouxe o karatê, trouxe a capoeira, trouxe desenho. Aí o meu primo me convidou, né? É um menino pobre aí, onde tinha merenda nós estávamos lá, né? Aí ele, mano, bora pro polo, treinar capoeira lá. Afinal lá a gente tem uma merendazinha e tudo. Mas não tô fazendo nada, eu vou. Aí eu comecei no polo do Jabuti de 2001 para 2002, naquele tempo lá era o instrutor Chibatinha, corremestre, que do Eusébio também. Tinha quantos anos? Mas eu era novão, viu? Ainda era novão, que a primeira graduação que eu obtei na cintura era infantil, laranja e branco, isso no Legião Brasileira, até pro Fabiano. Aí assim, eu comecei com o Chibatinha, mas aí que menino sem vergonha. Aí tinha o Fabiano, né, que dava aula também, aí a gente ia pro treino do Chibatinha e pro treino do Fabiano. Aí ninguém conhecia a tradição da capoeira, né? O Fabiano é o que é tecladista hoje. Isso, que é irmão. Né? Aí deu treta deles dois, né? Mas aí rolou muita coisa, aí eu continuei. Aí eu comecei a dar aula aqui em 2005, e aí em 2003 para 2004 o Fabiano encerrou, né, cara, a jornada dele de capoeirista, virou evangelho. Aí deixou o Neném Grande uns tempos. Aí o Neném Grande encerrou também. Aí eu continuei, né? Mas a capoeira aqui no Jabuti já chegou nos anos 90. Né? Quem trouxe a capoeira pro Jabuti aqui foi o Givelina, né? Que é o mestre expulso, que é do Biriba Capoeira. Hoje é mestre, é formado do mestre Arrepio, hoje mora no Horizonte. Ele que trouxe a capoeira aqui para a comunidade. Nos anos 90 não tinha. Aí depois que o mestre expulsa trouxe, naquele tempo ele era professor, aí depois veio o Nego Zé. Aí a galera veio chegando, veio o B2, entendeu? Aí veio o Chibatinho, o Fabiano, Neném Grande, passou aqui o Cici do Cordão de Ouro, Sapinho do Capoeira Brasil, passou o Galalau, que era recém-saído do Abadá Capoeira, passou o Palhaço, passou o Mestre Careca, que é lá da Bahia, que é meu amigo, ele deu aula aqui dentro também. Essa galera passou e eu fiquei. Né? Basicamente há mais de 20 anos, né, já, né? O cara vai fazer aí quase 24 anos, né? E me diz uma coisa, para a pessoa começar a ensinar, tem que passar quanto tempo treinando? Não, eu comecei a dar aula novo na capoeira, eu com corda laranja e amarela, eu já dava aula, né? Até porque a capoeira aqui era escasso, entendeu? Eu não tinha muito recurso para ir buscar lá fora, então eu resolvi começar lá muito novo, mas geralmente aí corda de monitor antes da aula. Quer dizer que a graduação vai de acordo com a cor da... Tem as cores, né? É porque cada grupo tem seu padrão de corda. Existe corda, existe cordel,
Existe aí a galera que veio de uma linhagem, outra galera que veio de outra. Aí cada grupo usa uma cor diferente ou é? Tem seu padrão de graduação. A capoeira ela não tem padrão, é livre, né? Nem os caras falam. E da que tu faz parte, do grupo que tu faz parte, quais são as cores que é usada mais? Cara, amarelo e azul, amarelo. Quando a pessoa chega. No nosso grupo, corda vermelha é de mestre. Quando a pessoa chega para treinar, Ah. ela recebe a primeira corda com quantos anos? Macho, o certo é você botar seu filho na capoeira com 7 para 8 anos de idade. Né? Ali ele vai treinar 6, 7 meses, ele já pode receber a primeira graduação, que a gente chama batismo. Né? Aí qual é Você a cor só da se corda? batiza uma vez. Geralmente é amarelo e branco. Né? Aham. Isso com Você só se batiza uma vez. em torno de 7 meses. Isso, de treino você já pode se batizar. O que é o batizado é a fase mais importante do capoeirista. É a iniciação dele na capoeira. Ali se eu comecei capoeira com chibatinha, beleza. Eu comecei com ele, eu iniciei com ele. Entendeu? Mas o Fabiano, ele me deu a minha primeira graduação. Então, eu venho da linhagem dele, por causa disso, dessa tradição na capoeira. Quem me deu a minha primeira corda, quem me batizou, eu sou raiz dele, entendeu? E então, independente se o aluno estiver bem desenvolvido ou não, se ele tiver em torno de 6 a 7 meses, já recebe. Não, hoje geralmente só tem dificuldade de aprender mesmo, sendo assim, autista. Né? O autista ele tem assim, uma dificuldadezinha para aprender, aprende, mas custa. Geralmente o menino, ele estando bom de saúde, 7 meses aí ele tá gingando, dando pernada meia-lua. É mesmo? Isso. Depende muito também do esforço da pessoa, né? Isso. Na minha academia eu tenho uma tradição. O meu aluno ele só se batiza se ele puxar um treino. Então quando está perto do aluno meu, ele se batizar, ele está aqui treinando comigo 1 ano, eu começo a botar ele para puxar o treino. Ele pode ser desse tamanho e os outros da academia ser do tamanho desse quarto. Eu vou deixar ele puxar o treino. Alongamento, aquecimento, entendeu? Que é importante o capoeirista saber dar uma aula. E a questão do instrumento, o aluno ele passar a aprender a tocar, Cara, tem que aprender, é obrigatório aprender? É obrigatório, né? Obrigação do capoeirista, né? Jogar, tocar, cantar, e o principal é saber a história da capoeira, que a capoeira é meio grande, sabe? Saber a tradição. Mas é importante, quando eu comecei a capoeira, eu já ganhei um berimbau de presente. Entendeu? E eu me interessei. Naquele tempo, como a gente era pobre, naquele tempo não tinha YouTube, né? Não tinha nada naquele tempo. A gente, para escutar um CD, eu pedi muito CD, o Mestre Batia emprestado, Fabiano. Escutei muito, viu? Pedi emprestado, escutava em casa, ficava decorando, aprendendo os coros, né? O coro das músicas, aprendendo os toques. Aí o Fabiano me deu um berimbau de presente. Aí eu comecei a... É fácil tocar? Cara, tem que ter coordenação motora. Depois que você aprendeu ali o primeiro toque, geralmente a gente começa na Angola, né? Aprendeu igual violão, aprendeu vai embora. Aí tem vários ritmos, né? Tem vários ritmos. Angola, Benguela, Cavalaria, São Bento Grande, São Bento Pequeno, Santa Maria, Inda, Capoeira Regional, Amazônia, Idalina. É muito, né? Muito toque. Cada toque é uma história, cada toque é uma tradição. E o berimbau, ele é feito mais ou menos com quais objetos? Geralmente tem capoeirista que compra, eu não, eu gosto de fazer, né? Entendeu? Faço um reco-reco. Aquele arame do berimbau, ele... Geralmente você vai na mata, você tira o cipaúba, o pau-pereira, o nharé, entendeu? Tem a madeira certa que você faz no berimbau. Aí você tira aqui, que é 7 palmos, né? Aí você faz um fogo. Na hora que você tira, você faz um fogo e joga lá dentro, deixa assar. Quantos palmos? 7 palmos. Aí depois que assa, aí você raspa, aí vai lá, bota o couro, faz o castelo, né? A gente usa o arame de pneu de moto. Ah, é? A gente tira o arame do pneu de moto, que é um arame ótimo para berimbau. Aí a cabaça a gente tira no mato, terra, a viola, que é a pequena, a média e o bunga, que é o maior, né?
A gente faz lá o birimbau, o gunga, médio e viola. E é usado também uma pedra, né? Isso. Dobrão, baqueta e o cachixi. É coordenação motora. O cachixi é uma nota. A pedra, ela dá 3 notas. Preso, solto e o chiado. Né? Aqui já é outra nota. Bater na cabaça já é uma nota. Então é muita nota. Então o cara tem que ter a coordenação motora boa. Viu? Bater a cabaça que tu diz é quando tu encosta e... Isso aqui é tirar, né? Faz o som agudo, o som preso. Aí bater na cabaça com a baqueta. Porque eu não trouxe o birimbau. Se tivesse eu... Já se lembrado, né, moço? Seria interessante. Mas tem como aí quem está nos assistindo dar uma pesquisada lá, se quiser conhecer um pouco, né? E além do birimbau, quais são os outros instrumentos usados na capoeira? Cara, a capoeira regional da Bahia, o mestre Bimba, ele não usava tabaco, só usava o birimbau e o pandeiro, né? Uhum. Mas aí chegou a capoeira contemporânea, que nós temos aí capoeira Angola, que é a capoeira mãe, a capoeira negra, né? Aqui veio com o negro pro Brasil, é a capoeira Angola. Aí tem aí a regional da Bahia, que já foi criada por mestre Bimba. Daí tem a capoeira contemporânea. A capoeira contemporânea já vem do senzala, né? A capoeira mais evoluída, que é a que a gente joga. Que a capoeira regional da Bahia não se usa graduação, não se usa abadá. É isso. Aí nós já é da contemporânea, que a gente já usa abadá, já usa corda. A capoeira evoluída, né? E, Thiago, tá com quantos alunos hoje no teu projeto? Cara, a capoeira no Jabuti, desde o começo, sempre teve dificuldade. Preconceito grande, a perseguição grande. Né? A perseguição que tu diz 13 alunos, 13. A perseguição que tu diz é a falta de apoio, É a falta de apoio, a gente às vezes quer pegar um apoio com um político, o outro já fica, entendeu? Porque tu sabe que cada político tem sua panela. O que é a panela, que eu chamo aquele grupo de eleitor, entendeu? Aí como eu sei que ele aqui trabalha para vereador tal, e eu sou do lado de vereador tal, e não gosto do vereador dele, eu vou atrasar o projeto dele, entendeu? Funciona assim, é picuinha que a gente chama, né? Mas já teve tempo aí de eu ter 40 alunos já, viu? Tá com quantos hoje? Hoje eu tô com 12. Eu venho de uma tradição que eu não gosto de quantidade na minha academia. Eu gosto de qualidade. É o mais importante. Isso é importante, é a qualidade. Quantidade, entendeu? Eu prefiro aí ter 2 alunos e ele valer por 100 do que eu ter 100 alunos e não valer 1. Entendeu? E aí, em relação à comunidade, como é que tu vê a questão da aceitação? Tem uns que aceitam, outros não aceitam, é que eu estou dizendo, mas é para levar, sabe? E a idade média dos teus alunos hoje? A partir de quantos anos? Aí eu tô com aluno até 16 anos. Até 16 anos, Isso. né? E no momento sem nenhum apoio de ninguém? Não, sem nenhum apoio parlamentar, tô sem nenhum apoio. De ninguém, nenhuma parte? Eu só tenho um apoiozinho da associação, aqui do Jabuti. Aí quando vem apoio para a associação, aí quando vem um apoio para a associação, o Chico me liga, aí, mãe, pegar os produtos aqui. Aí eu vou, ele dá biscoito, xilito, entendeu? A associação recebe. Isso, recebe E aí da fábrica Fortaleza. Da associação vai para o projeto, né? Isso. Então, no momento, só isso mesmo. Só isso. Aí quando não tem, aí eu tiro do meu bolso, que eu trabalho de vigilante, né? Aí eu trabalho à noite. Quer dizer que no momento tá sem nenhuma renda em relação ao projeto. Em relação ao projeto, estou sem nenhuma renda. Entendeu? Tem alguma proposta ou não? Tem, viu? Nonato Chilita aí já quer fazer uma reunião. Quer apoiar. Então o certo é isso, cara. É apoiar o esporte e a cultura. Por quê? Porque vai ser nós lá na frente. Entendeu? Sei. Eu vejo os alunos, eu não vejo os alunos como só aluno. Tem 2 tipos de professor. Tem o professor e tem um mero professor. Qual é a diferença do professor? O professor ele só aponta o caminho da estrela para o aluno. E o mero professor ele aponta o caminho da estrela e ajuda o aluno a alcançar. Então eu sou um mero professor. Eu vejo meus alunos como futuro educador de capoeira.
Entendeu? Eu gosto de disciplinar eles da forma que é passar. Eu gosto de ensinar eles a capoeira verdadeira. Entendeu? Não adianta eu ensinar que um aluno meu, para lá na frente, cara, ele andar fazendo bagunça. Tem que ter disciplina, Tem que né? ter disciplina. Qualquer esporte. Tem que ter. Tem que ter. E falando de esporte, né? Eu sei que o assunto hoje aqui é a capoeira, mas como é que tu vê o esporte hoje aqui no nosso bairro, aqui no município de Eusébio? Mas o que eu vejo é. Aqui, eu vou falar aqui no Jabuti, né? Não sei se tu já viu lá no meu Instagram um vídeo do Campo do Amador, né? Não é só o Campo do Amador no Eusébio, não. Muito canto aí tá abandonado. O Jabuti aqui também tá, né? Cara, a gente vê que os caras tiram leite de pedra, né? Esse amor aqui da aula de futebol, entendeu? Quantos caras bons já passou na mão do amor? Quantos caras aí, quantos jovens aí que às vezes até se perdeu, né? Porque não teve oportunidade. O cara que merecia estar em Fortaleza, no Ceará, porque o Jabuti tem jogador bom, viu? Tem. Muitos, viu? O Jabuti, ó, tem jogador bom, tem lutador de karatê bom, tem lutador de jiu-jitsu bom, tem lutador de capoeira bom. Entendeu? O que falta é isso, a oportunidade. Um apoio, né? Um apoio, porque tem que ter. Tem que ter, porque sem contar que esses projetos que você citou agora, né, o futebol de campo, o próprio a própria capoeira, o karatê, vale a pena lembrar que todos esses projetos são iniciativas voluntárias, né? Tem que ter inclusão social. Então, assim, não é porque seja uma iniciativa voluntária de alguém que se dispôs a fazer que não vá ou um vereador ou o próprio prefeito, né, o secretário de esporte chegar e apoiar um projeto desse, né? Até porque está trabalhando a cidadania, né, com crianças, jovens, com futuros eleitores, né? E outra, né, o esporte ele transforma, né, o destino daquele que está envolvido, daquele que resgata, né, resgata do indivíduo que está envolvido no esporte, que está ali treinando a capoeira. Então vale a pena a gente ressaltar que tem que ter realmente o apoio, né? Porque é muito difícil. Você citou aí o projeto do Amor, e o projeto tem mais de 12 anos. Mais de 12 anos que existe aqui no nosso bairro. Não tem aquele incentivo, um apoio. Baixa, a gente fica triste, a gente que é educador, né? Que a gente, como gosta do esporte, gosta do esporte em geral. Não é porque eu sei da capoeira que eu já. Entendeu? Não. Eu gosto do esporte em geral. Até porque eu entendo que no Jabuti, na minha academia, tem 30 alunos, 40 alunos. Entendeu? E se eu ver que aquele aluno ele não nasceu para capoeira, ele nasceu para o karatê e eu para o futebol, eu vou conversar com ele. Cara, por que tu não vai para o futebol? Por que tu não vai para o karatê? Eu te dou um apoio. Não, já fiz já. Isso aí. Acima de tudo, né, além de ensinar, você orienta, né? O caminho certo, né? É o caminho certo. Entendeu? E realmente, né, particularmente falando agora, né, o esporte no Jabuti, ele é muito fraco mesmo, muito fraco, né? Inclusive, vou até citar aqui o exemplo aqui do campo do Botafogo, né, que o campo já tem para mais o time, né, do Botafogo já existe para mais de 20 anos. E o campo, ano passado, se eu não me engano, veio ter um jogo já no final do ano. Por quê? Porque quando chove, breja tudo, né? Se você cuspir, o campo já fica brejado. Entendeu? Imagina uma noite inteira de chuva. Aí eu fico me perguntando, né, por que ninguém, né, da Secretaria de Esporte ou sei lá, um representante político, por que ninguém leva em conta, né, a importância que é um espaço como esse? Entendeu? Por quê? Porque não é só o Botafogo que joga nesse campo. Tem a comunidade em si que usa o espaço, né? A igreja, né, usa o espaço para fazer um evento, né, para fazer um culto,
é uma cruzada. Então, é muita gente que usa o espaço e que dá voto para esse tipo de gente. Entendeu? Ah, mas é um espaço particular. Sim, mas quem usa? Quem usa não são pessoas que votam e colocam eles lá no poder? Que está precisando do espaço, que precisa de um espaço desse. E aí o campo passa praticamente o ano inteiro sem condições de jogo. Tá aí, a gente está no mês 4. Me pergunta quantos jogos já teve? Nenhum, cara. Ninguém fez uma areninha, né? Entendeu? Então, nenhum jogo, o campo está cheio de mato. Inclusive, até já me deu vontade de ir lá fazer um vídeo para mostrar a realidade, entendeu? Porque aqui no Jabuti a gente tem apenas 2 campos, que é o comercial e esse do Botafogo. Comercial é até 5 horas da tarde. Passou, escurece. Tem refletor? Tem. Não tem um refletor, não tem também vestiário, não tem um vestiário, não tem o banheiro. Tem 2 banheiros improvisados. Realizou lá um torneio beneficente com o apoio do vereador Donato Chilito, né? E 2 mulheres lá na hora chegaram para mim e pro outro rapaz da organização e perguntou se só tinha aquele banheiro. Porque o banheiro que tem são umas telhas, os meninos colocaram em pé, não tem porta, é aberto em cima. É constrangedor. Pro daquele ali que não é comercial, era para ter arquibancada, para ter um vestiário, banheiro, bebedouro. O principal refletor. Eu não dou aula de capoeira dentro do campo, que é um espaço bom para capoeira, né? Uhum. Porque eu só posso dar aula a partir das 5 da tarde. Né? A maioria dos meus alunos estuda. Aí quando dá 5h10 já escureceu, mano. Como é que vai dar aula? Não tem como não, já dei aula ali de noite que, meu Deus, 5h30 tava tudo escuro. E tu sabe quantos anos tem esse campo? É muitos anos, mas acho que tem para mais de... Tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos. Entendeu? Aí rola rumores que o campo não é da prefeitura, é particular. Se o dono toma, onde é que vai ter esporte dentro da comunidade? Tanto dinheiro que tem no esporte. E eu já ouvi várias vezes que é da prefeitura. Porque se tu for lá na Mangabeira, se tu ver lá o Instituto do Esporte, é um ovo, um quartinho. Mas já veio muito milhão para esse Instituto do Esporte. Ninguém vê, mas a Secretaria de Esporte comprar um terreno, fazer um campo, fazer uma limpeza, sair doando bola dentro dos espaços. Uhum. Entendeu? É para investir, cara, no esporte, que tem dinheiro, tem. Do mesmo jeito tem a cultura. Se tu for analisar aí os edital aí da Lei Paulo Gustavo, aquela outra lei lá, Aldeblanc, cara, é dinheiro demais, é muito milhão. Entendeu? O que é aí 60 milhões para 10, 12 abadá, 30 blusas sublimadas. Os caras não ajudam porque não querem. Uhum. Entendeu? E a dificuldade... É uns caras que caiu de paraquedas no canto errado. E a dificuldade é para toda a área, mano. Para todas as áreas. Mas eu acredito ainda que o Eusébio, a política nova vai chegar, viu? É o que está faltando. A política nova. Então, nova gestão, né? Principalmente no esporte e na cultura. Por quê? Porque a gente que é professor, a gente que trabalha na inclusão social, o Michel Choquito e o Tarcísio podem ver esse vídeo, vão querer me criticar, mas eles vão ver que eu estou com razão. Porque a gente que é educador social, trabalha com inclusão social. Entendeu? A gente quer ter apoio. Entendeu? Qual é o apoio que a gente quer? Dinheiro não, meu filho. É quando a gente precisar de um transporte, você chegar junto, a gente precisar de 20 blusinhas sublimadas, você chegar junto. Eu sou assalariado. Aí eu estou na condição de tirar aqui 1.500 para bancar os meus alunos. Como é que um órgão, cara, que tem milhões e milhões, não vai ter condições de ajudar uma vez perdida, né? A gente tem que ver que essas crianças, os futuros professores, os futuros advogados, os futuros policiais, os futuros médicos, os futuros engenheiros, ou seja, é o futuro do mundo. Uhum. Entendeu? As crianças não estão tendo oportunidade. Lá na frente, como é que o mundo vai ficar? Vai ficar na mão de quem? Entendeu? Então, assim, a gente vê realmente, infelizmente, a gente vê realmente muito descaso. Eu digo isso também, sabe por quê, viu, Thiago? Se você for lá na praça à noite, você vai ver lá um bocado de jovem brincando em cima da praça, brincando de vôlei
numa quadra improvisada. Improvisada. Sem contar que a iluminação da praça não são das melhores. Então, é um local ideal para eles estarem brincando lá? Não, mano. Por quê? Tem uma areninha, né? Porque é um espaço aberto, em cima de pedras, né? Perigoso, que ali já teve tiroteio muitas vezes, né? E outra, uma criança vai lá andar de bicicleta, o pai tá lá, a mãe tá lá, A perto, bola corre para a pista, o menino corre com o carro. É desse jeito. entendeu? Então, assim, a gente vê que ninguém tá preocupado com Fazer nada nada. disso, mano. É. Entendeu? Porque aqui no Jabuti, se você tirar os 2 campos e fechar o ginásio Acabou. lá da escola, Acabou, viu? não tem mais nenhum espaço para se praticar o esporte. Não tem mais nada. Não tem uma pista de skate, um espaço para praticar o patins, entendeu? A praça, como eu já falei, para esporte não tem nada. Nada. Tá lá improvisado lá, os meninos brincando lá em cima. Infelizmente é assim, né? E aí a tua expectativa em relação à capoeira é das melhores ou ainda... Então, assim, eu tô fazendo o que eu posso, né? Tô fazendo o que eu posso. Eu tô marcando a reunião com o Donato Gelito. Falar até aqui que é para todo mundo saber que, graças a Deus, eu não sou preso a ninguém, não. Quem disse que o pai do lado, não. Tô só. Vou ter uma reunião com o Donato Gelito, dependendo do apoio dele. Ou seja, eu tô aqui, não quero buscar recursos para mim, não. Quero buscar recursos para meus alunos. É pouquinho, mas eu gosto de trabalhar com o que Deus me deu, sabe? Uhum. Eu só quero o que Deus me deu. É porque o mais gratificante, né, papai, é o que você faz, né? É. Que é O trabalho do educador social, tu olha para o capim e para a mangueira. Uma mangueira grande. Entendeu? Uma mangueira para ela chegar num tamanho grande, mas é muitos anos. Deu ali, ó, degrau por degrau, se aguando. Depois que ela se firma, ninguém derruba. O capim, ele nasce da noite pro dia, ele cresce. Mas quando é com 6, 7 meses, seca e morre. Entendeu? Eu gosto de caminhar aos poucos. Tudo no tempo de Deus. Uhum. Mas o que eu quero é apoio para meus alunos, né? Um lanche depois do treino, uma água. Né? Porque eu trabalho por fora, eu trabalho, mas ali fica pesado, a gente é pai de família, né? Justamente. Mas a gente tá aí. E tem muito gasto. A gente tá aí caminhando do Muito jeito que gasto. Deus quer. Mas vai dar certo, que Deus está na frente. Sim. Até hoje deu, né? É. Independente de apoio ou não. Tô há quase Entendeu? 24 anos, eu já passei por muita dificuldade, viu? Eu fui muito perseguido. A primeira perseguição começou dentro de casa. Né? Com a minha avó, ela não queria que eu treinasse capoeira. Capoeira lá era correr de vagabundo, era correr de marginal. Entendeu? Mas era esculachado dentro de casa. Às vezes ela deixava até eu sem comida, sabe? Uhum. Com raiva, porque Tu ia treinar capoeira. eu ia treinar capoeira. E era aquilo que eu queria. Entendeu? Fabiano, dentro do espaço, dizia que da academia, naquele tempo, naquele tempo o apelido era Tony Vargas, né? Olha Tony Vargas. Academia que tem 40 alunos, mas sai um para ser mestre, para ser professor. Ele falava, mas aquilo entrava em mim. E eu já ouvi que era comigo, porque os que treinavam desistiram, cara. Uhum. Desistiram justo por isso, por não ter apoio, por ter perseguição, dificuldade, por a capoeira ser banalizada. Naquele tempo, em 2001, a capoeira aqui dentro era meio banalizada. Tinha muito também. preconceito, né? Era. Os caras aí do tempo do raio da terra faziam roda de capoeira na praça, quando terminava, saía brigando de predada, entendeu? E fazia a roda de capoeira na praça e quebrava um pau um no outro, meu irmão. Aí banalizou a capoeira. E para falar nisso... A gente sofre até hoje, eu sinto isso aí. E para falar nisso, é importante explicar, né, para quem está em casa, a capoeira, ela é uma luta ou é uma dança? Acho a capoeira, o escravo, quando ele criou a capoeira, ele criou por defesa, para ele se defender, né? A capoeira ela foi criada em ânsia de liberdade. O negro, ele cansado de apanhar, cansado de sofrer, criou pensar, vamos criar uma luta para nós. Mas só que o negro ele não podia lutar, né? Ele não podia fazer defesa pessoal nenhuma, porque ele oferecia risco, né? Risco para os senhores, né, das fazendas. Uhum.
que era aqueles coronel, né, que escravizava eles, entendeu? Mas eles podiam dançar. Então eles criaram a luta, né? Aí disfarçaram ela de dança, né? Se você for estudar a história da capoeira, quando ela foi criada, ela não tinha nome, entendeu? Quem deu o nome capoeira a ela foi os próprios coronel das fazendas, né? Quando fugiu um negro da senzala, o coronel mandava o capitão do mato ir atrás. Aí o capitão do mato ir atrás, porque a palavra capoeira em Tupi-Guarani significa mato cortado, né? Mato rasteiro. Aí toda vida que o capitão do mato ia atrás, o negro tava dando fazendo aqueles saltos, aqueles coisas que nem ginga tinha, entendeu? A história conta que a capoeira nem ginga tinha, dando aqueles coisas, entendeu? Aí eles sempre estavam naquele canto, que era o matinho cortado, mato rasteiro. Aí o capitão do mato prendia eles e levava de novo. Toda vida que o negro fugia, o capitão do mato ia atrás, ele estava lá no mato cortado, né? Aí toda vida que o negro fugia, o coronel dizia, o negro fugiu, o negro foi pra capoeira. Aí virou-se nome de luta e dança. Mas ela foi criada em ânsia de liberdade, ela é uma luta, mas foi criada como dança. Uhum. Entendeu? E hoje ela era praticada com palma e ao som do tambor. Entendeu? Naquele tempo o negro ele não criou o birimbau, aí já é outra história, é outro, entendeu? Uhum. E hoje, nos dias de hoje, o que tu acha? A sociedade vê como uma dança ou... A sociedade vê como uma luta, né? Até porque tem cara aí, Marcos Aurélio, que é do Axé Capoeira, e tá subindo aí do estado também com MMA, esbagaçando os caras aí na chibata, usando capoeira. Então deixou de ser uma dança. Tem cara aí que tá meio cascudo aí na capoeira aí. E o Tito Santos de São Paulo também, que é casca grossa. Eu fui o mestre Barrão, que é o Barrãozinho, né? Que é casca grossa aí. Sobe no tatame aí com MMA e apaga os caras mesmo, de meia lua. Não sei se tu já viu aí algum desses vídeos. Vi não, ainda não. A capoeira é uma luta perigosa, viu? Né? A capoeira é. Na hora da luta mesmo, o capoeirista não vai gingar. Né? Eu incentivo meus alunos a não dá nem tempo. Mas eu digo, ó, se você for se defender, não vai gingar não. Capoeira na hora da luta aqui é a luta normal, não tem ginga não. Entendeu? Tem capoeira, tem soco, tem chute, tem cabeçada, tem rasteira. Então é isso. Pessoal, a gente está conversando sobre esse assunto hoje, né? Como tantos outros que a gente já conversou aqui, que a gente já abordou. Esse programa, né, o podcast Foco no Alvo, como vocês veem aí, é um canal onde a gente aborda assuntos, né, projetos que a gente vê que é relevante aqui para nossa comunidade, e a gente usa também como um meio de cobrar, né, de mostrar para as autoridades que esses projetos precisam, né, de ajuda. O que a população acha, né? Exatamente, entendeu? E a gente vê que dá resultado esses projetos porque nunca falta aluno. Nunca. Né? Sempre jovens, crianças, né, adolescentes estão se envolvendo. Então isso só mostra a importância, né, do esporte, seja qual for a modalidade, né? A importância do esporte na comunidade, na vida, né, da criança, do adolescente, né, daquele que quer praticar algum esporte, tá certo? Quer acrescentar mais alguma coisa, papai? Eu tô com vontade também, que meu filho agora que nasceu mais novo, né, é autista. Eu quero fazer aí um projeto só para autista, entendeu? Aqui mesmo na comunidade, porque é uma categoria de criança também que está meio jogada de lado, pela rede pública aqui do município. E para falar nisso, só te cortando aqui, qual é o espaço que está usando hoje para treino? Não, hoje eu estou usando o ginásio, né? Ginásio. Quando fecha as portas do ginásio? Tá bom. Ou lá de fora do ginásio, aquele calçadão, ou a praça. Hoje, se eu fosse fazer um espaço capoeira para mim, eu ia ter que gastar aí, certo? Eu ia ter que gastar aí 100 mil conto. E tu falando
de aluno autista, qual seria o espaço ideal para se dar aula? Cara, o espaço ideal tinha que ser uma escola, né, com a sala, porque capoeira, assim, todos nós temos um treino, né? Eu tenho um treino, né? Me considero ele um cara novo, né? Mas um idoso ele tem um treino diferente, né? Uma criança normal tem um treino diferente, um autista tem todo treino diferente, entendeu? E assim, né? Eu sou educador de capoeira, do jeito que eu chegar aqui, quem tiver lá, eu Passar a mesma coisa para todos, né? Para todo mundo não. Isso pode matar um aluno, pode matar um idoso. É. A gente tem que saber o que é que a gente está fazendo. É por isso que a gente tem que ter assim, um profissionalismo, né? É. E a questão do espaço conta muito, né? Então. Eu vejo o Jabuti era para ter aí um espaço só para autista. Ali aquele mercado, deixava cair, que é uma vergonha. Entendeu? Ali é uma vergonha que você entra naquele mercado ali. Quantos anos, né, irmão? Foi feito. Quantos anos não tá aí? Fecharam, não usaram e caiu. Tá lá. A estrutura caiu todinha. Todinha. Ali era para ser um canto só para autista, ter treino de capoeira, jiu-jitsu, entendeu? Ser aberto os finais de semana. É isso que eu não consigo entender. Não consigo entender. Preferem deixar acabar, cair, se desgastar e não abrir para a comunidade. O polo, quando ele foi criado para a arte, para a cultura e para o esporte. Ali tinha capoeira, karatê. Inclusive o Michel Choquito foi o primeiro professor de karatê, né? Que o Thiago do karatê aqui veio da linha do Choquito. Inclusive eu treinei karatê, mas eu não me identifiquei não, né? Eu me identifiquei com a capoeira. O Chibatinha começou com a capoeira. Mas ali tinha capoeira, karatê, tinha desenho. Tinha jogo interativo. Essas coisas, sabe? Aí, hoje o espaço é ocupado por uma escola, o Mário Salles, né? Você for no portal da Transparência, você vê o absurdo de dinheiro que do Fundeb que vem aqui pro Eusébio, é muito dinheiro. Agora, dinheiro que dá para comprar não é só um, não. Uns 4 terrenos fazem umas 4 escolas. E de esporte lá só tem o karatê agora, né? Só tem o karatê, a capoeira não tem mais. Entendeu? E foi feito para o esporte e para a cultura. Entendeu? Hoje a educação ocupa. Eu estou criticando, não. Né? O espaço, tu sabe que o Mário Salles no 19 é um ovo. Uma escola que ali merecia aquelas casas vizinhas ter sido comprada para a escola ampliar, né? Uma escola tão boa que não é o Mário Salles, mas é um ovo. Aí a maioria tem que ocupar aqui, porque não tem espaço. Verdade. E aí construíram um ginásio, eu acho que com mais de 100 metros de distância. Exatamente. Quando os alunos querem usar o ginásio, tem que sair na rua. Né? Tem o perigo do acidente. Aí do lado do ginásio fizeram um posto. Não é porque do lado do ginásio é para ser escola, foi ao contrário. Foi ao contrário. Essas são coisas que não se entende, né? O engenheiro não estava muito bom no juízo, não. Então é isso, gente. É um pouco da realidade do nosso esporte aqui no município. Então vocês aí que estão à frente, que estão no poder, olhe para o esporte do município. Eu vi o vídeo que você gravou do campo lá do Amador. Cara, é uma vergonha, mano. Cultura do mato. É uma vergonha. Eu vou te dizer mais. Eu vou até abrir aqui o parênteses. Você anda aqui na rua do Jabuti, beleza. A gente reconhece, né, que tem época que vem uma caçamba, vem uma máquina, pega o lixo das calçadas, do pé do muro e leva. Isso era para ser semanalmente, né? Se você andar nas ruas do Jabuti, o que você vê de buraco, você vê de lixo. Aquela creche ali, cara, é uma vergonha. Entendeu? É muito lixo, muito lixo. E aí, sem contar que na rua, aqui da rua do Raulzão, tem época, né, que o meu trabalho eu passo diariamente em frente ao Raulzão.
Tem época que cortam árvore lá por lá, faz a poda e tudo. Passa de meses o lixo lá em frente à escola. E eu não sei agora, né? E antigamente o contrato da Marquise em licitação era 28 milhões. Quantos anos a Marquise não está em licitação com o Eusébio? Há quase 20 anos ou mais, né? Desde o começo. Entendeu? 28 milhões para não fazer nada. Porque será possível que esses anos todinhos, ganhando esse tanto de dinheiro, ele não fizer dinheiro para comprar caçamba, reta escavadeira? Porque isso aí que é para limpar a Marquise. Fora as outras aí que já tem um bocado aí também que está prestando serviço, né? Muito milhão, cara. Então o dinheiro do Eusébiense é jogado no lixo. Então é coisa que a gente não entende, cara. O bulto da creche estava de fazer vergonha. O entulho estava quase dessa altura aqui, ó. Tu imagina, mano, se entra ali um cobra, inseto venenoso, cheio de criança, tudo exposto. Escorpião. O muro da frente da creche, não sei, passaram só uma tinta, mas está em tempo de cair. O meu menino estuda lá, eu tenho medo do meu menino estar ali dentro. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez eu recebi uma pessoa lá na loja e ele trabalhava, eu não vou falar a empresa, mas ele andava o Jabuti todinho. O Jabuti, olha, o Eusébio. E ele disse para mim: Léo, eu vou te dizer uma coisa, o Jabuti é o bairro mais feio que existe no Eusébio. Ele falou isso para mim. Eu disse: por quê? Ele disse: cara, você anda aí nos outros bairros do Eusébio, as ruas, 90% das ruas tudo asfaltada, tudo bem bonitinho, entendeu? As casas tudo bem ajeitadinha. Verdade, né? E aqui no Jabuti você anda nas ruas, é um balseiro de lixo no pé dos muros, entendeu? As ruas cheias de lama, na praça ali, cara, quanto tempo não tem aquela lama de esgoto passando em frente àquela praça, mano? Verdade, né? Entendeu? Então já foi falado, já foi mostrado, reclamado, entendeu? Inclusive por um ex-vereador do município, mas não se faz nada, mano. Entendeu? Então a gente está abrindo aqui esses parênteses e é coisas que você que está assistindo sabe muito bem do que a gente está falando. Não, a gente não está contando nenhuma mentira aqui, entendeu? Essa é a realidade. Então assim, falta muita coisa. E voltando para o esporte principalmente, entendeu? Muito apoio mesmo, né? Olhar com mais carinho, com mais amor para essa área, né? Como foi falado aqui, o campo do Botafogo precisa de limpeza, de uma drenagem adequada, entendeu? O campo do Comercial precisa de vestiário, precisa de banheiro, precisa de iluminação, entendeu? A capoeira aqui do contramestre Popai precisa de apoio, assim como o projeto da escolinha de futebol. Então, são coisas que se dá para resolver, né? Que dá para chegar junto e ajudar, né? Doando um material, né? Inclusive, uma vez deram umas bolas pro projeto aqui da escolinha. Se tu vê a qualidade das bolas, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Então, passa muito tempo sem dar, né? Sem ajudar. Quando ajuda, ainda vem um material precário. Então, é isso, pessoal. A única comunidade que eu vejo que o esporte, o futebol é forte é a Tamatanduba. É, né? No final de semana, o campo da Tamatanduba faz gosto. Quem gosta do esporte faz gosto, viu? Todo mundo uniformizado. Inclusive, lá tem uma areninha, né? Tem. Ali por trás dos condomínios, né? Isso. Então, a gente não entende, né? E aqui o Jabuti, É falta de interesse. a gente não entende. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, um bate-papo aqui sobre o esporte. Espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês nos ajudem aí a crescer, tá certo? Compartilhando. Se inscrevendo no canal. Exatamente, se inscrevendo. E você que deseja, né, fazer parte aí do grupo de capoeira aí do nosso amigo, né, Contramestre Popai, entre em contato, coloca aí nos comentários, tá certo? Então ele vai estar aí de braços abertos para receber vocês, tá ok? Mais alguma coisa? Quem quiser treinar capoeira, entendeu? Eu sou um cara meio rígido. Eu gosto de fazer novos capoeiristas.
Só me procurar aí. Eu tô aí de segunda e terça no ginásio do Jabuti, de 5h20 às 7 da noite. Até porque o esporte tem que ter disciplina mesmo. O aluno que não tem disciplina pode procurar outra coisa, porque ele não chega a lugar nenhum não. Em todo canto que você anda, seja qual for a modalidade, se não tiver disciplina, não chega a lugar nenhum. Desanda, viu? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Tá certo? Até a próxima. Valeu.